Meu marido deu um sorrisinho irônico e disse: minha ex estará no jantar de Natal. Tente não criar um clima constrangedor. Comporte-se de uma vez por todas. Assenti com a cabeça, é claro, fingindo que suas palavras não me magoavam. O que ele não sabia era que eu também havia enviado um convite. Quando a campainha tocou, seu rosto empalideceu e o cômodo ficou em completo silêncio. Tente não criar uma situação constrangedora. Comporte-se bem pelo menos uma vez. Hudson nem sequer levanta os olhos do celular quando diz isso. Ele simplesmente dá mais um gole em seu uísque. Com total naturalidade, como se ele estivesse me lembrando de buscar as roupas dele na lavanderia em vez de exigir que eu receba a ex-namorada dele no nosso jantar de Natal. Estou em pé no nosso apartamento em Lincoln Park segurando um pano de prato. Minhas mãos ainda estavam molhadas de tanto lavar os pratos que ele mal tocou. Por um instante. Não consigo me mexer, não consigo respirar. As palavras pairam no ar entre nós como veneno. Comporte-se bem pelo menos uma vez. Antes de prosseguirmos, inscreva-se para apoiar histórias de mulheres que estão recuperando seu poder. Sua assinatura é gratuita e nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. Como se o problema fosse eu. Como se eu fosse uma criança rebelde que precisa de correção constante, em vez de sua esposa, com quem está casado há 4 anos, que não fez nada além de se diminuir para se adequar às suas expectativas. Claro, querida, ouço-me dizer, com uma voz perfeitamente agradável. O que você quiser. Ele finalmente levanta o olhar e me dá aquele sorrisinho satisfeito que antes fazia meu coração palpitar. Agora isso me dá ânsia de vômito, porque o que Hudson não sabe, o que ele não tem a menor chance de saber, é que eu já vi o celular dele. Eu sei exatamente porque vi-lo vir ao jantar de Natal. E eu também convidei alguém. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar um pouco para mostrar exatamente como me tornei essa mulher. Aquela que está parada numa cozinha de design, engolindo a humilhação com um sorriso, planejando vingança por trás de maneiras impecáveis. Há 4 anos, achei que tinha ganhado na loteria quando Hudson Whitmore me pediu em casamento. Nos conhecemos em um evento beneficente corporativo, onde eu estava coordenando o evento, garantindo que as esculturas de gelo não derretessem, que o champanhe não parasse de fluir e que o leilão silencioso transcorresse sem problemas. Ele estava lá representando a Morrison & Blake, a empresa de investimentos onde trabalhava como analista. Elegante em seu terno sob medida, confiante daquele jeito que vem de famílias tradicionais e diplomas de universidades da Ivy League. Encantador quando queria. Ele me cortejava com a mesma intensidade focada que aplicava às suas carteiras de ações, entregando flores no meu escritório, fazendo reservas em restaurantes que eu não podia pagar, viajando nos fins de semana para a casa de veraneio da família dele em Wisconsin. Ele me fez sentir especial, escolhida, como se eu fosse a única mulher em Chicago que importava. 6 meses depois, ele a pediu em casamento. Um ano depois, nos casamos em uma cerimônia planejada pela mãe dele nos mínimos detalhes, em um local pago pelos pais dele, e com uma lista de convidados que incluía mais colegas dele do que meus amigos. Eu deveria ter percebido o padrão naquela época, mas eu era jovem, tinha 26 anos enquanto ele tinha 31, e confundi seu controle com cuidado, sua possessividade com devoção. As mudanças começaram com pequenas sugestões sutis que se transformaram em opiniões firmes e, por fim, em regras tácitas. Esse vestido é um pouco demais para um jantar de trabalho, não acha? Talvez algo mais conservador. Seus amigos são legais, mas não são bem o nosso tipo de gente. Por que não nos concentramos em construir relacionamentos que beneficiem ambas as nossas carreiras? Organizar eventos é ótimo para mulheres solteiras, mas agora que você é minha esposa, não precisa trabalhar. Não precisamos do dinheiro. E sinceramente, Bella, organizar festas de aniversário não é exatamente uma carreira de verdade. Essa última aconteceu 8 meses depois do nosso casamento. Eu havia sido promovida a coordenadora sênior na pequena empresa onde trabalhava há 3 anos. Eu adorava meu trabalho. A criatividade, a resolução de problemas, a satisfação de realizar um evento perfeito. Mas Hudson encarou a demissão como uma melhoria. Um privilégio. Fique em casa, disse ele. Cuide do apartamento. Seja minha esposa. Não é isso que você quer? Eu queria ser uma boa esposa. Eu queria que ele se orgulhasse de mim. Então, eu pedi demissão. Agora, 3 anos depois, passo meus dias neste lindo apartamento que parece mais um showroom do que uma casa. Tudo em tons de cinza e creme. Sofisticado, maduro, caro. Gosto do Hudson.
Não meu ponto eu teria escolhido a cor ponto tons quentes de terracota, azuis profundos. Qualquer coisa que tenha vida ponto mas Hudson disse que os tons de joia eram antiquados e suburbanos, então optamos pela estética dele ponto eu preencho meu tempo decorando, reorganizando e oferecendo jantares para os colegas de Hudson e suas esposas ponto as esposas são sempre educadas, sempre simpáticas, mas existe uma distância entre elas ponto eles conversam sobre suas carreiras, direito, medicina e finanças ponto então eles se viram para mim e perguntam o que eu faço, e eu tenho que dizer. Sou dona de casa. Ao observar uma mudança em suas expressões, pensei, talvez pena ou julgamento nunca consigo distinguir ao certo. Hudson chega em casa tarde na maioria das noites agora. Estou trabalhando até tarde, diz ele, embora nunca explique quais negócios exigem sua atenção até às 21 horas ou 22h. Aprendi a não perguntar na única vez em que questionei se ele realmente precisava estar tanto tempo no escritório. Ele ficou com um tom de voz irritado. Aquela que não chega a ser raiva, mas soa como um aviso. Bela. Estou construindo o nosso futuro. Você acha que esse estilo de vida se paga? O apartamento, o carro, o seu cartão de crédito? Alguém tem que fazer o trabalho de verdade. Então, parei de perguntar. Em vez disso, tornei-me a esposa perfeita. Aprendi a deixar o jantar pronto sempre que ele entrava pela porta. Aprendi a manter a revista do apartamento impecável. Aprendeu a se vestir da maneira que preferia. Aprendeu a sorrir e acenar com a cabeça durante os jantares de trabalho, enquanto as esposas de seus colegas discutiam casos, cirurgias e tendências de mercado. Aprendi a me fazer menor. Esta noite deveria ser diferente. Hoje é 20 de outubro, não é aniversário nem data comemorativa, mas eu queria fazer algo legal. Passei a tarde toda preparando a refeição favorita de Hudson. Salmão grelhado com molho de manteiga e limão, aspargos assados com parmesão e pilás de arroz selvagem feito do zero. Arrumei a mesa com a nossa louça de casamento. O conjunto que os pais dele nos deram, branco com detalhes dourados. Acendi velas, abri uma garrafa de vinho e vesti o vestido azul marinho. Hudson entrou pela porta às 9h14. Mal olhou para a mesa e foi direto para o carrinho de bebidas. E então ele me falou sobre Vilo Brennan, a ex-namorada da faculdade. Aquela com quem ele namorou por 2 anos antes de nos conhecermos. Eu sabia sobre ela. Hudson a mencionava ocasionalmente, sempre naquele tom nostálgico que deixava claro que ela ocupava um lugar diferente em sua mente do que o Vilo acha que o setor de tecnologia está sobrevalorizado. Vilo recomendou este restaurante. Vilo sempre compreendeu instrumentos financeiros complexos de uma forma que a maioria das pessoas não compreende. Ao longo dos anos, senti pontadas de ciúme, mas reprimi esses sentimentos. Ela estava em Boston, trabalhando em um escritório de advocacia de renome, com chances de se tornar sócia, vivendo uma vida completamente separada da nossa. Ela era o passado. Eu era o presente. Só que agora ela está voltando para Chicago e o Hudson a quer no nosso jantar de Natal. Ela é importante para mim, Bela, ele disse, como se isso explicasse tudo. Ainda somos amigos próximos. Ela vai passar as festas de fim de ano sozinha e acho que seria legal incluí-la. Eu havia sugerido convidar minha irmã Clary. Ela vinha pedindo para visitar a cidade e disse que seus filhos adorariam no Natal, mas Hudson rejeitou a ideia imediatamente. Sua irmã fala demais. Além disso, isto não tem nada a ver com ela. Vilo está voltando para a cidade. Ela fará parte do nosso círculo social, e preciso que você haja com maturidade em relação a isso. Então veio a frase que ainda ecoa na minha cabeça. Tente não criar uma situação constrangedora. Comporte-se bem pelo menos uma vez. Pela primeira vez, como se eu estivesse constantemente me comportando mal, como se eu estivesse sempre o envergonhando, sempre falhando em atingir algum padrão que ele não se deu ao trabalho de explicar. Eu sorri e concordei, porque é isso que eu faço agora. É nisso que me transformei. Exceto que há 2 noites, deixei de ser essa mulher. Há 2 noites. Não consegui dormir. Hudson estava roncando ao meu lado. Um braço dele estava estendido sobre o meu lado da cama, e o celular dele não parava de acender na mesa de cabeceira com notificações. Normalmente, eu ignoro. E-mails de trabalho, alertas de mercado, nada que me preocupe. Mas naquela noite,
Algo me fez olhar. A tela foi desbloqueada. Uma mensagem de texto vinda de W era visível na pré-visualização. Mal posso esperar para te ver amanhã. Sinto muita saudade de você. Meu coração começou a disparar. Atendi o telefone com as mãos trêmulas e abri a conversa. O que eu descobri me destruiu. Meses de mensagens. Centenas deles. Hudson e Vilo mantiveram contato constante durante todo o período em que ela esteve em Boston. Eles vinham se encontrando durante as viagens de negócios dele. Viagens para as quais o ajudei a fazer as malas. Dei-lhe um beijo de despedida e recebi-o de volta em casa sem qualquer suspeita. As mensagens não eram apenas conversas amigáveis entre ex-namorados. Eram íntimas, explícitas, cheias de saudade, piadas internas e referências a um futuro compartilhado. Vilo, sinto sua falta. Mal posso esperar para estar na mesma cidade novamente. Hudson, eu também. Tem sido uma tortura ficar separados. Só mais algumas semanas. Vilo, suspeita de alguma coisa? Hudson, Deus me livre. Belle está tão concentrada em almofadas decorativas e jantares que não percebe nada. Ela é inofensiva. Inofensivo. Essa palavra continuava aparecendo repetidamente. Hudson me descreveu como inofensivo, simples, fácil de lidar e fácil de controlar. Vilo, você sempre disse que ela era simples. Hudson, sim, ela é. Foi por isso que me casei com ela. Fácil de gerenciar, fácil de controlar. Não como você. Você sempre esteve no meu nível. Eu fiquei sentada lá no escuro, lendo mensagem após mensagem, vendo meu casamento se desfazer em algo feio e calculado. Hudson não se casou comigo porque me amava. Ele se casou comigo porque eu era fácil de lidar. Porque eu não o desafiaria, não competiria com ele, nem exigiria demais. Eu era a escolha segura, a escolha fácil, a escolha simples. Mas foram as mensagens mais recentes, de apenas 3 dias atrás, que mudaram tudo. Hudson, amanhã vou contar a ela sobre o Natal, preparando o terreno. Vilo, você acha que ela vai entender a indireta? Hudson, eventualmente precisarei que ela inicie o divórcio. Limpe dessa forma. Minha advogada diz que se ela entrar com o processo primeiro, eu vou parecer a vítima. Além disso, o acordo pré-nupcial entra em vigor. Ela assinou sem nem mesmo ler. Ele não recebe quase nada. Vilo, você é terrível. Hudson, eu sou prático. E até o ano novo, ela terá ido embora, e poderemos parar de nos esconder. Coloquei o telefone exatamente onde o encontrei, com as mãos perfeitamente firmes. A dor que eu sentirá momentos antes havia se cristalizado em algo mais frio, algo perigoso. Hudson queria que eu iniciasse o divórcio para que ele pudesse se fazer de vítima e ficar com todos os nossos bens. Graças a um acordo pré-nupcial que eu assinei em meio a um clima de amor e confiança 4 anos atrás. Ele queria me humilhar, obrigando-me a servir o jantar de Natal à sua amante. Ele queria que eu me comportasse enquanto ele desmantelava nosso casamento nos termos dele. Ele achava que eu era ingênua demais para ser notada, inofensiva demais para revidar. Ele estava errado. Na manhã seguinte, preparei para ele seu café da manhã favorito. Ovos Benedict com molho holandês fresco e um sorriso quando ele mal levantou os olhos do tablet. Perguntei sobre o dia dele e ri de suas respostas evasivas. Eu desempenhei o papel perfeitamente porque já havia decidido que se Hudson quisesse jogar, eu mudaria todas as regras. Naquela tarde, enquanto ele estava no trabalho, eu desenterrei nosso acordo pré-nupcial do cofre em seu escritório. Assinei sem ler, há 4 anos. Apaixonada demais e confiante demais para pensar que um dia precisaria saber o que estava escrito. Agora eu li cada palavra. Os termos foram brutais. Se eu entrasse com um pedido de divórcio dentro de 5 anos de casamento, receberia $50.000 e nada mais. Não tenho direito ao apartamento. Embora o pagamento inicial tenha vindo da herança que recebi da minha avó, não recebo pensão alimentícia, nem parte de suas contas de aposentadoria ou carteira de investimentos. Eu ficaria praticamente sem nada. Mas na página 17, em meio a uma linguagem jurídica densa, encontrei algo que o advogado de Hudson provavelmente esperava que eu nunca notasse. Cláusula de adultério. Caso seja comprovado adultério por parte de Hudson Whitmore, todas as condições pré-nupciais serão consideradas nulas e os bens conjugais serão divididos de acordo com a lei do estado de Illinois. Adultério comprovado. Eu tinha tirado fotos de todas as páginas daquele acordo pré-nupcial e enviado as imagens para mim mesma por e-mail.
usando uma conta secreta que eu havia criado. Em seguida, eu colocaria o documento de volta exatamente como o havia encontrado. Hudson acha que eu sou ingênua. Ele acha que eu sou inofensiva. Ele está prestes a descobrir o quão enganado está. Agora, parada aqui com um pano de prato nas mãos enquanto Hudson mexe no celular, completamente alheio ao fato de que eu sei de tudo, sinto algo que não sentia há anos. Poder. Ele quer vê-lo no jantar de Natal. Ótimo. Ela estará aqui. Mas o mesmo acontecerá com outros convidados que Hudson não está esperando. E quando a sobremesa for servida, todos neste apartamento vão entender exatamente que tipo de homem Hudson Whitmore realmente é e exatamente que tipo de mulher eu me tornei. Na manhã seguinte ao anúncio de Hudson sobre o jantar de Natal, acordo com uma clareza que não sentia há anos. Ele já se foi. Saí cedo para uma reunião de café da manhã no centro da cidade. Ou pelo menos é o que diz o bilhete no balcão da cozinha. Eu não acredito mais nele. Agora, cada palavra que sai da boca dele parece uma mentira em potencial. Toda explicação é suspeita. Preparo o café e me sento na ilha da cozinha com meu laptop, olhando fixamente para a tela enquanto o vapor sobe da minha xícara. Preciso de ajuda. Ajuda profissional. O tipo de ajuda que pode transformar minhas suspeitas em provas que se sustentem em um tribunal. Passei a maior parte da noite passada, depois que Hudson finalmente foi dormir, pesquisando em fóruns online, grupos de apoio para mulheres que estão se separando, tópicos de aconselhamento jurídico sobre acordos pré-nupciais e a lei de divórcio de Illinois. Recursos que eu jamais imaginei que precisaria. Foi aí que encontrei a recomendação. Carmen Delgado, investigadora particular e ex-detetive da polícia de Chicago, é especializada em casos de infidelidade. 3 mulheres diferentes no fórum haviam utilizado os serviços dela, e todas as 3 só tinham elogios a fazer. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Uma mulher escreveu: ela conseguiu as provas de que eu precisava para me proteger. Envio um e-mail para Carmen antes que eu consiga me convencer do contrário. Breve e direto ao ponto. Preciso documentar o caso extraconjugal do meu marido. Podemos nos encontrar? A resposta dela chega em menos de uma hora. Vicker Park Café, hoje às 14h. Estarei na mesa do fundo, vestindo um paletó azul. Passo o resto da manhã num estranho espaço liminar, seguindo os meandros da minha rotina normal enquanto minha mente já está pensando na reunião da tarde. Eu arrumo a cama com cantos bem definidos, do jeito que o Hudson prefere. Limpo novamente as bancadas que já estavam limpas. Respondi a uma mensagem da Clary perguntando se nosso almoço mensal da semana que vem ainda estava confirmado. Absolutamente. Eu respondo digitando. Mal posso esperar para te ver. Eu não conto a ela o que está acontecendo. Ainda não. Clary nunca gostou de Hudson. Ela acha que eu mudei depois que nos casamos. Fiquei mais quieto. Menos eu mesmo. Ela já me disse uma dúzia de vezes que eu poderia fazer melhor. Mas eu não estou preparado para ouvir. Eu te avisei, mesmo que ela seja gentil demais para dizer isso de fato. Às 13h30, troco de roupa, vestindo calça jeans e um suéter. Nada que grite. Encontro com um detetive particular para documentar a infidelidade do meu marido e depois ir embora. Vicker Park está movimentado com a dispersão da multidão do almoço. Jovens profissionais, artistas e estudantes lotando as calçadas. O café está situado num prédio de esquina com janelas amplas e mobiliário descombinado que se esforça para parecer vintage. Avisto Carmen imediatamente, uma mulher na casa dos 50, com cabelos escuros presos num rabo de cavalo prático, olhos penetrantes que me avaliam no instante em que entro pela porta, vestindo a jaqueta azul prometida. Ela se levanta e estende a mão. Bela. Sim. Obrigado por me receber. Sente-se. Ela gesticula em direção à cadeira do outro lado da mesa, onde um laptop e uma pasta de couro já estão sobre ela. Há um café pela metade na frente dela. Deseja alguma coisa? Por minha conta. Vou bem, obrigado. Ela me observa por um instante, e tenho a nítida impressão de que está catalogando tudo sobre mim. A forma como estou sentada, a tensão nos meus ombros, o fato de não estar usando minha aliança de casamento. Eu o tirei esta manhã sem pensar muito nisso. Deixei em cima da bancada do banheiro, ao lado do perfume do Hudson. Então, Carmen diz isso em voz baixa e profissional. Diga-me o que está acontecendo. Eu havia ensaiado essa conversa na minha cabeça durante o trajeto. Mas agora que estou aqui, as palavras me embargam. Dizer isso em voz alta torna tudo real de uma forma que ainda não era. Meu marido está tendo um caso com a ex-namorada dele. Por fim,
Posso afirmar que eles estão envolvidos há pelo menos um ano, talvez mais. Ela está voltando para Chicago e ele a convidou para o nosso jantar de Natal. Ele me disse para me comportar. A expressão de Carmen não muda, mas algo brilha em seus olhos. Reconhecimento. Talvez. Ela já ouviu histórias como essa antes. Como você ficou sabendo do caso? Ela pergunta. Encontrei mensagens no celular dele. Centenas deles. Eles vêm planejando um futuro juntos. Ele quer que eu peça o divórcio para que ele pareça a vítima. E existe um acordo pré-nupcial que me deixaria praticamente sem nada se eu aceitasse. Mas existe uma cláusula sobre adultério. Carmen diz que não. É uma pergunta. Na página 17, se eu puder provar que ele traiu, o acordo pré-nupcial será anulado. E você precisa de provas. Provas documentadas, inegáveis. Carmen acena lentamente com a cabeça e abre o laptop. Faço isso há 15 anos. Antes disso, trabalhei na polícia de Chicago por 20 anos. Já vi todas as versões dessa história e vou lhe dizer uma coisa agora mesmo. Uma vez que você entra por esse caminho, não há como voltar atrás. Depois de ver as provas, as fotos, as imagens de vigilância, tudo, não dá para ignorar. Mesmo que você já saiba que vê-lo é diferente. Tem certeza de que deseja fazer isso? Penso no sorriso irônico de Woodson ontem à noite. A maneira casual como ele me disse para me comportar. As mensagens em que ele me chamava de simples, inofensiva, fácil de lidar. Eu já sei. Eu digo, só preciso das provas. A expressão de Carmen suaviza-se ligeiramente. Não chega a ser um sorriso, mas está perto. Então vamos começar. Ela abre um contrato padrão no laptop e me explica os termos. Os preços dela são razoáveis. Mais razoáveis do que eu esperava, na verdade. Ela explica o que vai fazer. Vigilância física, perícia digital se necessário, documentação de reuniões e comunicações. Ela pede detalhes. A rotina de trabalho de Woodson, os lugares que ele frequenta, se ele possui alguma medida de segurança em seus dispositivos. Conto tudo a ela sobre Morrison e Blake, sobre suas noitadas, sobre Willow Brennan e o jantar de Natal que se aproxima. Eu lhe forneci o número de telefone de Woodson, a marca e o modelo do carro dele e o endereço do escritório. Carmen anota em um pequeno caderno encadernado em couro. Sua caligrafia era surpreendentemente legível para alguém que passou 2 décadas como policial. Só mais uma coisa, ela diz quando termino. Seu marido tem alguma ideia de que você suspeita de algo? Não. Tenho desempenhado o papel de esposa perfeita. Ele acha que estou tão concentrada em decorar e receber visitas que nem percebo. Bom. Mantenha assim. No momento em que ele suspeitar que você está construindo um caso, ele ficará cauteloso. Neste momento, ele está jogando de forma desleixada porque está confiante. Queremos que ele continue assim. Assenti com a cabeça, sentindo uma estranha mistura de alívio e pavor. Isso está acontecendo. Eu estou realmente fazendo isso. Começarei amanhã. Carmen diz, enviarei atualizações a cada poucos dias, por e-mail criptografado, para a conta que você quiser que eu use. Nada que possa ser rastreado até seu e-mail ou telefone habituais. Eu lhe forneci o endereço da conta secreta que eu havia criado. Inteligente, diz ela, aprovando. Você ficaria surpreso com quantas pessoas não pensam nisso. Apertamos as mãos e saio do café me sentindo mais leve do que me sentia há dias. Eu não estou mais sozinho. Eu tenho um aliado, alguém que acredita em mim, alguém que vai me ajudar a revidar. As 2 semanas seguintes passam num turbilhão surreal. Eu mantenho minha rotina perfeitamente. A bela esposa, a anfitriã gentil, a mulher que sorri e pergunta como foi o dia de Woodson. Mesmo eu sabendo exatamente como foi o dia dele. Carmen me envia atualizações a cada 3 dias. O primeiro e-mail contém fotos de Woodson e Willow se encontrando no Hotel Four Seasons, no centro da cidade. Eles estão sentados bem próximos um do outro no bar do saguão, a mão dele no joelho dela. O registro de data e hora mostra 14h15 de uma quinta-feira, bem no meio do que Woodson me disse ser um almoço com um cliente. O segundo e-mail contém imagens de vídeo. Carmen conseguiu segui-los até um estacionamento na rua Randolph, onde se beijaram como adolescentes encostados no carro de Woodson antes que ele fosse embora, e ela entrou em seu próprio veículo. A imagem está granulada, mas suficientemente nítida. Inegável. O terceiro e-mail contém registros financeiros. Carmen tem um contato que conseguiu obter os extratos do cartão de crédito pessoal de Woodson. AMX que eu não estou autorizado a usar. As acusações contam uma história. Joias da Tiffany, jantares em restaurantes caros onde nunca estive. Uma estadia de fim de semana em um resort em Lake Geneva,
que ocorreu durante um período em que Hudson alegou estar em uma conferência em Milwaukee. Olho para os recibos e não sinto nada. A mágoa foi dissipada, substituída por um cálculo frio. Isto é munição. Isso é alavancagem. Isso é poder. Mas o quarto e-mail de Carmen é o que muda tudo. Liga para mim. Diz: encontrei algo que você precisa saber. Espero até que Hudson saia para o trabalho. Então ligo para ela. Vilo Brennan trabalha na Morrison & Blake. Carmen diz sem rodeios. Mesma empresa que seu marido. Ela começou há 3 meses. Sinto um frio na barriga. Eles são colegas. Mais do que isso, ele está cotado para ser sócio. E Bela. Tem mais uma coisa. Carmen faz uma pausa. Eu também a tenho acompanhado para ter uma visão mais completa. Ela está saindo com outra pessoa além do seu marido. Que? Richard Morrison, sócio fundador da Morrison & Blake. Casado. 3 filhos. Tenho fotos deles juntos no Elinia na semana passada e no Hotel Península 2 semanas antes disso. Ela está interpretando os dois. Eu me afundo em uma cadeira com a mente a mil. Vilo não é apenas amante de Hudson. Ela está envolvida em vários casos extraconjugais, usando ambos os homens para alavancar sua carreira. Fiz uma pesquisa nos registros telefônicos dela. Carmen continua. A segurança dela é frágil. Usa a mesma senha para tudo. Não possui autenticação de 2 fatores. Consegui obter algumas mensagens de texto entre ela e Morrison. Quer que eu te envie? Sim. As mensagens chegam 10 minutos depois e são incriminatórias. Vilo descreve Hudson como desesperado e possessivo. Ela diz a Richard que Hudson é uma distração conveniente enquanto espera que ele deixe sua esposa. Ela está colocando um contra o outro e nenhum dos dois homens faz ideia. Fico ali sentada, olhando para as mensagens, e de repente uma coisa se encaixa na minha mente. Um plano que não se limita a expor o caso extraconjugal de Hudson, mas expõe tudo. Todas as mentiras de Vilo, toda a sua manipulação, reunindo todos em uma sala e assistindo ao seu castelo de cartas cuidadosamente construído desmoronar. Eu ligo de volta para Carmen. O que você acharia de me ajudar com algo não convencional? Há uma pausa, seguida de uma risada baixa. Querida, eu adoro o que é não convencional. O que você tinha em mente? Preciso entrar em contato com Richard Morrison anonimamente. Preciso contar a ele o que a namorada dele está realmente fazendo. Você quer convidá-lo para o seu jantar de Natal? Exatamente. Junto com sua esposa. Ela também merece saber. Isso é ousado. Carmen diz. Também potencialmente brilhante. Você precisaria de provas irrefutáveis. No entanto. Ele não acreditará em você sem provas. Você pode me enviar capturas de tela dessas mensagens? Você encontrou mais alguma coisa? Posso fazer melhor do que isso. Vou reunir um dossiê completo, fotos, recibos, cronologia do caso deles. Tudo. Você envia para Morrison. Deixa que ele mesmo verifique e em seguida o convida para testemunhar tudo em primeira mão. Você pode me ajudar a escrever o e-mail? Certifique-se de que seja impossível de rastrear. Absolutamente. Vamos marcar outra reunião. Isso vai exigir algum planejamento. Depois de desligar o telefone, vou até a janela e olho para o Lincoln Park lá embaixo. Famílias estão passeando com seus cachorros. Casais estão correndo. A cidade segue sua rotina, completamente alheia ao fato de que minha vida está prestes a implodir e se reconstruir em algo novo. Hudson acha que eu sou inofensivo. Ele acha que o jantar de Natal será o começo do fim do nosso casamento. E eu discretamente me retirando e entrando com o pedido de divórcio, como a esposa obediente que fui treinada para ser. Ele está errado. O jantar de Natal vai ser o fim. Tudo bem, mas não é o final que ele esperava. Encontro Carmen novamente 3 dias depois em um local diferente. Uma biblioteca tranquila em Logan Square onde podemos trabalhar sem sermos ouvidos. Ela já está lá quando chego, sentada em uma mesa de canto com o laptop aberto e uma pilha de documentos impressos ao lado. Está tudo organizado, diz ela baixinho enquanto me sento. Fotos, extratos de cartão de crédito, registros telefônicos, cronograma de reuniões. Está hermeticamente fechado. Ela desliza uma pasta pela mesa. Abro o envelope e vejo meu casamento documentado em detalhes brutais. Hudson e Vilo em hotéis, restaurantes e no carro dele. Datas e horários em todas as imagens. Registros financeiros mostrando exatamente quanto ele gastou com ela, enquanto me dizia que precisávamos ter cuidado com o dinheiro. Isto é para Morrison, diz Carmen, apontando para outra pasta. Evidências semelhantes.
mas focadas em seu relacionamento com Vilo. Eu peguei as mensagens de texto que ela enviou para ele. Aquelas em que ela fala sobre Hudson ser uma distração, em que ela chama seu marido de desesperado e grudento. Encaro as evidências e sinto aquela determinação fria se solidificar ainda mais. Isso é real, isso está acontecendo agora. Precisamos descobrir como entrar em contato com Richard Morrison. Carmen diz: você não pode usar seu e-mail normal. Ele vai rastrear até você e todo o plano vai por água abaixo. Eu sei. Por isso criei uma conta no ProtonMail. Pego meu celular e mostro para ela de forma completamente anônima. Não pode ser rastreado. Carmen parece impressionada. Você tem feito sua lição de casa. Tenho passado muitas noites em claro. Passamos a próxima hora elaborando o e-mail juntos. A experiência de Carmen como detetive fica evidente. Ela sabe exatamente como se expressar de forma convincente sem ser ameaçadora. Como apresentar informações de forma que Morrison as leve a sério. A versão final diz: Senhor Morrison, o senhor não me conhece, mas eu o conheço. Mais importante ainda, conheço Vilo Brennan, a advogada do seu escritório que está sendo considerada para o cargo de sócia. Estou escrevendo porque acredito que você merece saber a verdade sobre a mulher com quem você está se relacionando. Vilo está atualmente em um relacionamento com outro homem da sua empresa, Hudson Whitmore, um analista de investimento sênior. Eles estão tendo um caso há mais de um ano e ela planeja passar o Natal com ele e a esposa dele. Eu tenho provas. Fotos, mensagens, recibos de hotel. Se você quiser comprovação do que estou dizendo, responda a este e-mail. Você parece ser um homem bem-sucedido com muito a perder. Vilo Brennan está enganando vocês dois, e achei que vocês deveriam saber antes que ela cause mais danos. Amigo preocupado. É bom, diz Carmen, lendo por cima do meu ombro. Sem excesso de emoção, sem acusações, apenas fatos. Ele responderá. Como você pode ter certeza? Porque homens como Richard Morrison não resistem a um mistério. E como seu ego não lhe permite ignorar a possibilidade de estar sendo enganado, ela fecha o laptop. Quando você deseja enviar? Penso no anúncio de Hudson sobre Vilo confirmando que estará no jantar de Natal hoje à noite. Depois que Hudson vai para a cama, Carmen acena com a cabeça. Depois de enviar, não há como voltar atrás. Você está se comprometendo com este plano. Eu sei. Naquela noite, Hudson chega em casa por volta das 8, mais cedo do que o habitual. Ele está de bom humor, assobiando enquanto pendura o casaco. Preciso de toda a minha força de vontade para não reagir, para não deixar minha máscara cair. Bom dia, pergunto, mexendo o molho de massa que estou preparando. Ótimo dia. Fechamos um grande negócio. Morrison ficou impressionado. Ele se aproxima por trás de mim e beija o topo da minha cabeça. Um gesto que me teria deixado feliz há um mês. Agora isso me dá arrepios. É carbonara. Seu favorito. Você é a melhor. Bela. Ele se serve de vinho. Na verdade, ele também me serve um copo. Estava pensando que devíamos ir às compras neste fim de semana para o Natal. Compre algo bonito para Vilo. O que você acha? Talvez um lenço. Algo de bom gosto. Aperto a colher de pau com mais força. Ele quer que eu o ajude a comprar um presente para a amante dele. Isso parece ótimo. Me ouço dizendo: talvez um lenço da Cachemira. Muito elegante. Perfeito. Viu? É por isso que eu sabia que você reagiria com maturidade quando ela viesse jantar conosco. Você é sempre tão gentil. Jantamos e Hudson realmente conversa comigo sobre trabalho, sobre o negócio que fechou e sobre seus planos para o próximo ano. É quase como nos velhos tempos. Só que agora sei que é tudo encenação. Ele está me bajulando, garantindo que eu me comporte, garantindo que eu não reclame da presença de Vilo no Natal. Eu sorrio, concordo com a cabeça, faço as perguntas certas e por dentro estou contando as horas até que ele adormeça. Às 11h30, ele finalmente vai para a cama. Espero mais 30 minutos, ouvindo sua respiração se acalmar e voltar ao padrão familiar do sono. Então levo meu laptop para o banheiro, fecho a porta e me sento na borda da banheira. Minhas mãos tremem enquanto abro a conta do ProtonMail e colo o e-mail que Carmen e eu escrevemos. Anexei uma seleção de provas suficientes para serem convincentes, mas não tantas a ponto de serem esmagadoras. Meu dedo paira sobre o botão de enviar. É isso, o sem retorno. Ao enviar este e-mail, estarei desencadeando eventos que não posso controlar. Richard Morrison poderia ignorar isso, poderia contar para Vilo
Poderia fazer qualquer coisa que arruinaria meu plano. Mas penso no sorriso irônico de Hudson, em sua crueldade casual, no jeito como ele me disse para me comportar como se eu fosse uma criança que precisa de disciplina. Penso na mensagem em que ele me chamou de simples, inofensiva e fácil de lidar. Eu clico em enviar. O e-mail desaparece no vazio digital, e eu fico ali sentado, olhando para a tela, com o coração batendo tão forte que consigo ouvi-lo nos meus ouvidos. Fecho o laptop e volto para a cama, deslizando cuidadosamente para debaixo das cobertas para não acordar Hudson. Ele não se mexe, nem sequer se altera enquanto dorme. Eu fico ali deitado no escuro, completamente acordado, me perguntando se acabei de cometer um erro terrível. Na manhã seguinte, verifico a conta de e-mail anônima assim que Hudson sai para o trabalho. Nada. Verifico novamente 1 hora depois. Nada ainda. Ao meio-dia, estou convencido de que Richard Morrison apagou o e-mail sem lê-lo, ou decidiu que se tratava de algum tipo de golpe, ou simplesmente não se importa. Então, às 13h30, meu laptop emite um sinal com uma nova mensagem. Quem é este? Como você obteve essa informação? Minhas mãos tremem enquanto eu a abro. O e-mail é breve, agressivo, exatamente o que eu esperaria de um homem poderoso que acabou de ouvir verdades incomodas. Eu já tinha preparado uma resposta para isso com a Carmen. Anexei mais provas. Capturas de tela de mensagens de texto entre Hudson e Willow, os recibos do hotel e várias fotos de vigilância de Carmen. Mantenho minha mensagem curta. Tudo o que eu te disse é verdade. Verifique as evidências. Se você quiser mais provas, posso fornecê-las. Envio antes que eu possa repensar minha decisão. Passa-se 1 hora, depois outra. Tento me distrair limpando, cozinhando, fazendo qualquer coisa que mantenha minhas mãos ocupadas. Mas minha mente continua voltando àquele e-mail, e fico me perguntando o que Richard Morrison está fazendo com as informações que lhe forneci. Às 16 horas, aparece outra mensagem. Eu a confrontei. Ela negou tudo. Disse: você está mentindo. Disse que você é uma ex-namorada minha maluca tentando causar problemas. Quem é você? Eu já esperava por isso. Willow é inteligente e manipuladora. É claro que ela negaria. Este é o momento crucial, o ponto em que preciso revelar minha identidade. Respiro fundo e digito. Eu não sou sua ex-namorada. Sou a esposa de Hudson Whitmore. Meu nome é Bella. Estamos casados há 4 anos e moramos juntos em Lincoln Park. Tudo o que eu te disse é verdade. Willow tem enganado vocês dois. Meu marido convidou Willow para o nosso jantar de Natal. Ele me disse para me comportar. Ele acha que eu não sei do caso. Ele acha que sou muito ingênua para que ele perceba. Mas eu sei de tudo. Eis o que estou propondo. Você e eu damos a eles exatamente o que eles querem. Um belo jantar de Natal. Todos nós juntos. Vamos ver como Willow lida com a exposição na frente de todos. Se você tem interesse em garantir que a verdade venha à tona, responda a este e-mail. Eu envio imediatamente. Me sinto mal. Acabei de revelar minha identidade a um estranho. Confiei a ele informações que poderiam destruir todo o meu plano se ele decidisse avisar Hudson ou Willow. Fecho o laptop e começo a andar de um lado para o outro no apartamento, incapaz de ficar parada. Passa-se um dia. Depois 3. Em 13 de novembro, estou convencido de que calculei mal. Richard Morrison não vai responder. Ele provavelmente está avisando a Willow agora, e ela está contando para o Hudson. E todo o meu plano cuidadosamente elaborado está desmoronando antes mesmo de começar. Estou na cozinha preparando o almoço quando meu laptop toca. Quase deixo cair a faca que estou segurando. Caminho lentamente até o computador e abro o e-mail. Eu topo. O que você precisa de mim? Preciso ler 3 vezes antes de acreditar que é real. Richard Morrison, sócio fundador da Morrison & Blake, poderoso, bem-sucedido e acostumado a estar no controle, concordou em me ajudar a expor sua amante e meu marido. Sento-me pesadamente numa cadeira, percebendo subitamente que minhas pernas estão tremendo. Carmen tinha razão. Homens como Richard Morrison não conseguem resistir à oportunidade de retomar o controle quando são manipulados. Seu ego não lhe permitirá deixar Willow se safar enganando-o. Respondo rapidamente. Venha ao meu apartamento no dia de Natal às 18h30. Te aviso por mensagem quando você chegar. Traga sua esposa. Ela também merece saber a verdade.
Ponto e traga todas as provas que você coletou no trabalho. Ponto. A resposta dele chega em poucos minutos. Ponto. Catherine estará lá. Ponto. E eu tenho estado a recolher e-mails, imagens de segurança nos últimos 3 dias. Ponto. Vilo tem sido desleixada no escritório. Ponto. Ela não terá mais carreira quando tudo isso acabar. Ponto. Fecho o laptop e fico sentada na minha cozinha, rodeada pelos objetos que compõem a minha vida cuidadosamente planejada. E sinto algo mudar dentro de mim. Ponto. Eu não estou mais sozinho. Ponto. Eu tenho aliados. Ponto. Eu tenho um plano. Ponto. E em 6 semanas, Hudson e Vilo vão entender exatamente o que acontece quando se subestima uma esposa simples e inofensiva. Ponto. Ao longo das 6 semanas seguintes, Richard Morrison e eu trocamos dezenas de e-mails criptografados, coordenando cada detalhe do que aconteceria no dia de Natal. A correspondência tem um tom quase clínico e profissional. Duas pessoas que foram injustiçadas unem forças para garantir que seus traidores enfrentem as consequências. Richard me envia as provas que ele vem coletando no trabalho. Imagens de segurança mostram Vilo entrando em seu escritório fora do horário de expediente. Registrado às 23 horas de uma terça-feira, quando o prédio deveria estar vazio. Trocas de e-mails onde ela discute sessões de estratégia que claramente não tem nada a ver com trabalho jurídico. Ele está reunindo provas para que ela seja demitida da Morrison. Andy Blake. E ele está fazendo isso com a mesma eficiência implacável que o tornou um dos sócios fundadores. Catherine agora sabe de tudo. Ele escreve no início de dezembro. Ela quer estar presente quando isso acontecer. Ela merece ver a cara da Vilo quando a verdade vier à tona. Respondi: quanto mais testemunhas, melhor. Enquanto isso, mantenho meu desempenho em casa com Hudson. Estranhamente, atuar ficou mais fácil. Talvez porque eu saiba que agora existe uma data de término. Dia de Natal, 18h30. Depois disso, tudo será diferente. Hudson menciona Vilo constantemente. Vilo acha que devemos diversificar nosso portfólio. Vilo recomendou este vinho. Cada menção costumava parecer um pequeno corte. Agora, sinto como se fosse a confirmação de que estou fazendo a coisa certa. Em meados de dezembro, minha irmã Clary liga. Vocês ainda comemoram o Natal na sua casa? Ela pergunta. As crianças estão muito animadas para ver as luzes da cidade. Na verdade, eu digo com cuidado. Gostaria de saber se você poderia vir sozinho este ano. Só você. Eu sei que isso é estranho, mas Bella, o que está acontecendo? Você tem falado de forma estranha há semanas. Escolho minhas palavras com cuidado. Ainda não consigo explicar, mas preciso de você lá. E Clary, traga seu telefone. Você vai querer gravar isso. Há uma longa pausa. Gravar o quê? Confie em mim. Chegue lá às 5h30 e aconteça o que acontecer, não tente impedir. Você está me assustando. Não tenha medo. Finalmente estou fazendo algo por mim mesma. Depois que desligamos, fico refletindo sobre essa afirmação. Finalmente estou fazendo algo por mim mesma. Após 4 anos de casamento, esta é a primeira vez que priorizo minhas próprias necessidades em detrimento do conforto de Hudson. Na semana anterior ao Natal, Hudson me levou para comprar o presente da Vilo. Vamos a uma boutique na Michigan Avenue e ele escolhe um cachecol de cachemir caro na cor cinza pombo. O que você acha? Pergunta ele, erguendo o objeto. Suficientemente elegante. Estou numa loja de grife ajudando meu marido a escolher um presente para a amante dele. E ele não vê nada de errado nessa situação. É perfeito. Eu digo, ela vai adorar. Ele sorri para mim. Viu? É por isso que eu sabia que você lidaria com isso de forma madura. Você não é como as outras mulheres. Você não sente ciúmes nem insegurança. Você confia no nosso relacionamento. Quer rir ou gritar. Em vez disso, sorriu e sugiro que embrulhemos o presente. Na véspera de Natal, Hudson fica acordado até tarde embrulhando presentes. Da porta do quarto, observo enquanto ele dobra cuidadosamente o papel em volta do lenço e o amarra com um laço elaborado. Ele está cantarolando mesmo, enquanto prepara um presente para a mulher com quem está dormindo às escondidas da minha esposa. Eu deveria me sentir magoado. É que eu não sinto nada. A mágoa foi substituída por uma fria expectativa. Naquela noite, mal consegui dormir. Deito-me ao lado de Hudson, encarando o teto, repassando mentalmente cada detalhe do amanhã. Em algum momento por volta das 3 horas da manhã, a dúvida começa a surgir. E se isso der errado? E se expor Hudson publicamente me fizer parecer vingativa em vez de justificada? E se Richard Morrison mudar de ideia? Mas aí me lembro do acordo pré
nupcial da cláusula de adultério na página 17. O fato é que se eu não fizer isso, se eu simplesmente entrar com o pedido de divórcio em silêncio, Hudson fica com tudo e eu fico com $50.000 e o rótulo de esposa fracassada. Essa é a única maneira. Acordo às 5 horas da manhã. A adrenalina já está correndo pelas minhas veias. Hudson ainda está dormindo, roncando baixinho, completamente em paz. Saio da cama sem fazer barulho e vou até a cozinha. O apartamento está escuro e silencioso. Através das janelas que vão do chão ao teto, consigo ver Chicago começando a despertar. Corredores matinais no parque. Os primeiros raios de sol iluminando o céu. Acendo as luzes da cozinha e começo a cozinhar. Costela assada, o corte caro que encomendei ao açougueiro há uma semana. Temperei com sal, pimenta, alecrim fresco e alho. Em seguida, deslize-o para dentro do forno. O aroma começa a preencher o apartamento imediatamente, rico e saboroso. Batatas. Em seguida, descasco-as à mão, corto-as em pedaços e cozinho-as até ficarem macias. Amasse-os com manteiga, creme de leite ou alho. Minhas mãos se movem automaticamente. A memória muscular adquirida ao longo de anos cozinhando refeições era algo que Hudson mal reconhecia. Couve de Bruxelas, bacon, redução de balsâmico e pãezinhos frescos da padaria da Rua Armitage. Eu os peguei ontem e os guardei com cuidado. Tudo tem que ser perfeito. Esta é a última refeição que cozinharei como esposa de Hudson. Esta será a última vez que interpretarei esse papel enquanto trabalho. Reviso a linha do tempo obsessivamente. Vilo chega às 6. Vamos comer, conversar amenidades e fingir que está tudo normal. Às 6h25. Vou me retirar para verificar a sobremesa. Vou pegar meu celular e mandar uma mensagem para Richard e Catherine Morrison. Agora, eles ficarão esperando no saguão do prédio com Carmen, que estará filmando tudo. Eles vão subir de elevador. Eu abro a porta e aí tudo explode. Ao meio-dia, o rosbife está descansando. Os acompanhamentos estão preparados e estou arrumando a mesa. Nossa porcelana de casamento. Os pratos com detalhes em ouro que a mãe de Hudson escolheu, eu sempre achei formais demais, frios demais. Hoje eles estão perfeitos. Taças de cristal para vinho captando a luz de inverno. Castiçais de prata que polem até conseguir ver meu reflexo neles. 7 jogos de talheres. Hudson aparece por volta das 2. Cabelo ainda despenteado por causa do sono. Vestindo o hobby de cachemira que lhe dei no Natal passado. Ele está segurando o celular, navegando por alguma coisa. Provavelmente e-mails de trabalho ou mensagens da Vilo. 7 lugares. Ele franze a testa enquanto olha para a mesa. Quem mais vem? Meu coração dispara, mas mantenho a voz calma. Só a Clary. Eu sei que você disse para não convidá-la, mas é Natal. Achei que você entenderia. Ele suspira, irritado, mas não desconfiado. Tudo bem, tanto faz. Basta dizer a ela para minimizar as perguntas pessoais. Não quero que ela interrogue a Vilo sobre o trabalho ou crie uma situação constrangedora. Claro, digo isso com naturalidade. Vou garantir que tudo corra bem. Ele não pergunta sobre os outros 2 lugares à mesa. Não se pergunta por que me dei a tanto trabalho para um jantar casual. Ele tem tanta confiança na minha obediência, tanta certeza da minha simplicidade, que não questiona nada. Depois que ele desaparece de volta para o quarto, fico sozinha na sala de jantar olhando para aqueles 7 lugares à mesa. Dentro de algumas horas, 7 pessoas estarão sentadas nesta mesa. 7 pessoas cujas vidas estão prestes a mudar completamente. Hudson pensa que está no controle. Ele acha que esta noite tudo correrá exatamente como planejou. Um jantar agradável, onde ele pode exibir sua ex-namorada brilhante enquanto sua esposa submissa faz o papel de anfitriã. Ele acha que este é o começo do fim. O cenário para um divórcio em que ele fica com tudo. Ele está errado. Às 5h30. Clary chega mais cedo. Ela me abraça na porta e eu consigo sentir a tensão dela. Certo. O que está acontecendo? Ela sussurra com urgência. Você está agindo de forma estranha há semanas e agora vai jantar no Natal com a ex-namorada do Hudson. Bela, isso não é típico de você. Dou uma olhada por cima do ombro para me certificar de que Hudson ainda está no quarto. Ainda não consigo explicar tudo. Assim que as coisas começarem a acontecer, comece a gravar com seu celular e não pare. Aconteça o que acontecer. Os olhos dela se arregalam. Gravando o que? Bela, confie em mim, por favor. Ela estuda meu rosto por um longo momento. Depois acena lentamente com a cabeça. Eu confio em vocês.
Clary nunca gostou de Hudson. Ela achava que eu tinha mudado depois que nos casamos. Ficou mais quieto, menos confiante, mais propenso a pedir desculpas. Ela já me disse uma dúzia de vezes que eu mereço coisa melhor. O fato de Hudson me tratar mais como uma funcionária do que como uma esposa. Esta noite, ela verá exatamente com que tipo de homem eu me casei. Hudson sai do quarto às 5h50, vestindo um suéter de cachemir verde caçador que provavelmente custou mais do que eu ganhava em uma semana no meu antigo emprego. Seu cabelo está perfeitamente penteado, seu perfume é caro e discreto. Ele mal olha para Clary. Feliz Natal. Feliz Natal, Hudson, diz Clary, com um tom cuidadosamente neutro. Vejo seu maxilar se contrair, vejo a maneira como ela segura a taça de vinho. Ela já está com raiva por minha causa, e nem sequer sabe o que está por vir. Exatamente às 18h. A campainha toca. Hudson praticamente salta da cadeira. Ele alisa o suéter, passa a mão pelos cabelos e se dirige à porta com uma animação que eu não via em mim há anos. Permaneço na cozinha, com as mãos agarradas à borda da bancada. É isso aí. O espetáculo começa. Ouço a voz de Hudson, calorosa e íntima. Vilo, você conseguiu. Em seguida, uma voz feminina, igualmente calorosa. Claro. Feliz Natal. Passos. O farfalhar de um casaco sendo retirado. Respiro fundo e aliso meu vestido vermelho. Escolhi essa roupa de forma deliberada e ousada. Nada que Hudson jamais tivesse sugerido que eu usasse. E entrei na sala de estar. Vilo Brennan é exatamente tão bonita quanto suas fotos sugerem. Alta, provavelmente com 1,75 metros, com cabelos escuros penteados em ondas perfeitas. Ela está usando um suéter de cachemir creme que provavelmente custou $1000 e calças pretas sob medida que parecem ter sido feitas para ela. As botas dela são de couro cor de chocolate, caras e elegantes. Ela está segurando uma garrafa de vinho. Reconheço a marca. Custa pelo menos $100 e inclui uma sacola de presente com o nome de Hudson bordado. Tudo nela grita sucesso, confiança e controle. Hudson. Ela o abraça, e eu observo a mão dela demorar-se nas costas dele por um instante a mais do que o necessário. Sutil, mas eu percebo. Clary também percebe isso. Pelo canto do olho, percebo sua expressão e ela parece prestes a atirar sua taça de vinho. Vilo se vira para mim e seu sorriso é caloroso, mas também avaliativo. Você deve ser bela. Muito obrigada por me receberem em sua linda casa. De perto, consigo perceber o cálculo por trás do seu calor. Ela está tentando me decifrar, determinar se representa uma ameaça. Seus olhos me percorrem rapidamente, catalogando meu vestido, minha postura, procurando sinais de suspeita ou ciúme. Ela não encontra nenhuma. Eu pratiquei isso muito bem. Claro, digo eu, pegando o casaco dela. Hudson me contou muita coisa sobre você. É maravilhoso finalmente te conhecer pessoalmente. O prazer é meu. Ele me entrega o vinho. Espero que você goste de vinho tinto. Tenho certeza de que é perfeito. Penduro o casaco dela no armário e quando me viro, Hudson e Vilo já estão em uma conversa animada sobre algo relacionado ao trabalho. Clary os observa com um desgosto mal disfarçado. Vamos sentar para jantar? Sugiro de forma brilhante. Todos se dirigem à mesa. Hudson puxa a cadeira de Vilo, um gesto que ele não fazia por mim há pelo menos 2 anos. Ela senta-se graciosamente, alisando as mãos sobre a toalha de mesa, admirando a disposição dos lugares à mesa. Está tudo absolutamente lindo, Bella. Ela diz, você se superou. Obrigado. Eu queria que esta noite fosse especial. E falo sério. Esta será uma noite que nenhum de nós jamais esquecerá. Começo a servir o jantar, transitando entre a cozinha e a sala de jantar com a eficiência experiente de alguém que já ofereceu dezenas dessas refeições. Costela assada fatiada na perfeição, servida com purê de batatas e couve de bruxelas. Tudo organizado com perfeição. Vilo aceita o prato com um sorriso agradecido. Isso parece incrível, Bella. Você tem muito talento na cozinha. A condescendência é sutil, mas inconfundível. Tão talentoso na cozinha. Como se essa fosse a extensão das minhas habilidades. Como se cozinhar fosse a única coisa valiosa que eu pudesse oferecer. Obrigada, digo suavemente. Tenho muita prática. Hudson já está cortando seu rosbife, sem se preocupar em esperar que todos sejam servidos. Vilo o observa com divertimento. Uma piada interna da qual não faço parte. Clary permanece em silêncio, com o garfo pousado sobre o prato, os olhos alternando entre Hudson e
Vi-lo como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. Então, Bela, diz Vi-lo, dando um gole de vinho. Hudson mencionou que você trabalhava com planejamento de eventos. Aqui está. O primeiro ataque. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Sim, eu disse, sentando-me no meu próprio lugar antes de nos casarmos. Que divertido. Seu entusiasmo é teatral. Que tipo de eventos? Como festas de aniversário infantis, eventos corporativos, esse tipo de coisa. Hudson chega a rir. Um breve som de desdém que faz minha mão apertar ainda mais a taça de vinho. O garfo de Clary bate com força no prato. Ela coordenava grandes eventos corporativos, diz Clary, com firmeza. Lançamentos de produtos, eventos para arrecadação de fundos. Ela era coordenadora sênior em uma das melhores empresas boutique de Chicago. O sorriso de Vi-lo não vacila. Que impressionante. Mas você desistiu disso quando se casou. Hudson e eu decidimos que fazia mais sentido eu me concentrar em nossa casa. Digo que a mentira se tornou tão natural depois de anos de prática. Claro, diz Vi-lo. Mas há algo em seu tom de voz. Piedade misturada com superioridade. Nem todos têm o perfil para carreiras de alta pressão. Algumas pessoas são mais adaptadas à vida doméstica. A mesa fica em silêncio. Até mesmo Hudson parece reconhecer que foi longe demais, pois pigarreia e muda de assunto. Vi-lo está prestes a se tornar sócia da Morrison & Blake. Ele anuncia como um pai orgulhoso. A mulher mais jovem da história da empresa. Que maravilha, eu digo. Você deve ter trabalhado muito para conseguir isso. Sim. Vi-lo concorda. Ela se inclina ligeiramente para frente e sua mão roça o braço de Hudson. É algo breve e informal, mas eu percebo. Clary também percebe isso. Seu maxilar se contrai. A área jurídica é extremamente competitiva. Vi-lo continua. Você precisa estar disposto a fazer o que for preciso para ter sucesso. Longas jornadas de trabalho, casos difíceis, lidar com a complexa política interna do escritório. Ela faz uma pausa significativa. Nem todos têm a força necessária para isso. Ela está falando de mim, comparando sua carreira de sucesso e grande influência com minha vida doméstica, e me considerando inadequada. Hudson concorda com a cabeça, completamente alheio ao quão ofensiva é essa conversa. Ou talvez ele não seja tão alheio assim. Talvez ele concorde com cada palavra. Imagino que a política no escritório possa ser bastante complexa. Digo com cautela. Principalmente em uma empresa como a Morrison & Blake. Tantas personalidades marcantes em um só lugar. Ah, você não faz ideia, diz Vi-lo, animando-se com o assunto. Sócios por si só são brilhantes, mas difíceis. Você precisa saber como lidar com eles, como tê-los do seu lado. Ele está falando sobre Richard Morrison, sobre manipulá-lo. Ela é tão confiante, tão convicta, que sou ingênuo demais para perceber as entrelinhas. E como você consegue fazer isso? Eu pergunto. Como conquistar o apoio de homens poderosos. Pela primeira vez, algo surge na expressão de Vi-lo. Talvez haja incerteza. Parece que ela está se perguntando se havia algum duplo sentido na minha pergunta, mas isso passa rápido. Estratégia, diz ela com naturalidade, é saber do que eles precisam, antecipar suas preocupações, tornar-se indispensável. Hudson a observa com evidente admiração. Vi-lo sempre foi brilhante em ler as pessoas, diz ele. Ela consegue entrar em qualquer sala e compreender imediatamente a dinâmica de poder. Isso deve ser útil, diz Clary, com a voz tensa. Ser capaz de manipular situações a seu favor. O sorriso de Vi-lo se torna mais radiante. Prefiro pensar nisso como pensamento estratégico. É assim que você se destaca em áreas competitivas. A conversa continua assim. Vi-lo dominando a situação, Hudson bajulando-a, Clary ficando cada vez mais irritada, e eu mantendo minha máscara de agradável hospitalidade enquanto conferia o relógio na parede. 6, 10, 15 minutos. Vi-lo começa a contar uma história sobre um caso recente. Ela conduziu com brilhantismo um caso complexo de litígio corporativo. Ela menciona nomes de sócios da firma, fala sobre acordos milionários e descreve seus planos de expansão da atuação profissional após se tornar sócia. Hudson está atento a cada palavra. Ele faz perguntas complementares, ri das piadas dela e se inclina para ela quando ela fala. Ele está tratando-a da mesma forma que me tratava no início do nosso relacionamento. Atenta, participativa, genuinamente interessada no que ela tem a dizer. Quando foi a última vez que ele me perguntou sobre o meu dia? Quando foi a última vez que ele olhou para mim com esse tipo de interesse? Reabasteço as taças de vinho, recolho os pratos e sirvo o próximo prato.
A anfitriã perfeita, a esposa invisível. Sabe o que eu adoro em Chicago? Vilo diz, aceitando mais uma taça de vinho. A energia aqui. Boston foi ótima para minha carreira, mas nunca me senti em casa lá. Não como aqui. Ela lança um olhar para Hudson. É aqui que eu deveria estar. A implicação é clara. É aqui que eles deveriam estar juntos. O sorriso de Hudson é genuinamente caloroso. Que bom que você voltou. Eu também, diz Vilo suavemente. E há uma intimidade nessa troca que me dá arrepios. Clary se levanta abruptamente. Preciso usar o banheiro. Eu a observo partir. Percebo a tensão em seus ombros. Quando ela passa por trás da cadeira de Hudson, eu a vejo murmurando algo para mim. Que diabos? 6, 15, 10 minutos. Peço licença para ir à cozinha, fingindo que vou verificar a sobremesa. Minhas mãos estão tremendo agora. A adrenalina finalmente rompendo a calma que eu vinha mantendo. Eu me agarro à borda do balcão e respiro lenta e profundamente. Através da porta consigo ouvir a voz de Vilo, ainda dominando a conversa. Ela está falando de uma viagem que ela e Hudson fizeram para Michigan durante a faculdade, em um fim de semana na casa de alguém à beira de um lago. Lembra daquela ridícula corrida de canoas? Ela está dizendo, você era tão competitivo que insistiu que tínhamos que ganhar. Nós vencemos, diz Hudson. Nós trapaceamos. Vilo. Você cruzou o percurso quando o juiz não estava olhando. Eles estão criando seu próprio mundo na minha mesa de jantar, relembrando histórias compartilhadas, piadas internas, memórias das quais não faço parte. Reivindicando território. Clary aparece ao meu lado na cozinha. Bela, eu juro por Deus que se você não me contar o que está acontecendo agora. 6, 25, sussurro, checando meu celular. Veja o que acontece às 6, 25. Isso será daqui a 8 minutos. Eu sei o que acontece depois. Encaro-a nos olhos. Justiça. Ela me encara por um longo momento, depois acena lentamente, com a cabeça. Ei, eu confio em você. Voltamos juntos para a sala de jantar. Vilo está mostrando algo para Hudson em seu celular. Provavelmente fotos da viagem. As cabeças deles estão próximas uma da outra, e ela está rindo de alguma coisa. Eles nem percebem que voltamos. Eu me sento e me obrigo a comer algumas mordidas de uma comida que tem gosto de papelão. Meu corpo inteiro está tenso, encolhido à espera. 6, 20. Vilo está falando sobre seu apartamento em River North. Agora você terá que vir ver Hudson. A vista é espetacular. Estou no 40º andar. É possível ver até o lago. Eu adoraria, responde Hudson imediatamente. O convite é descarado. Ela está convidando meu marido para o apartamento dela na minha frente sem a menor vergonha porque acha que eu não importo. Ela acha que sou muito ingênuo, muito passivo, muito bem treinado para objetar. 6, 22. Você sabe o que? Vilo diz, recostando-se na cadeira com a taça de vinho na mão. Foi ótimo, Bela. Realmente? Hudson estava certo. Você é muito gentil. Gracioso? Essa é a palavra que Hudson usou para me descrever. Gentil, prestativo e fácil de lidar. 6, 23. Eu me levanto. Antes da sobremesa, tem uma surpresa. Hudson levanta o olhar, demonstrando uma leve curiosidade. Uma surpresa? Sim. Caminhei em direção à porta, com o coração batendo forte no peito. Você disse que deveríamos fazer deste Natal algo especial, e eu levei isso a sério. Convidei mais alguns convidados. Os olhos de Vilo se estreitam ligeiramente, mas eu percebo. Ela é inteligente o suficiente para pressentir o perigo, mesmo que ainda não consiga identificar a sua origem. Achei que Vilo gostaria de ver alguns rostos familiares. Continuo. A taça de vinho de Vilo para meio caminho dos seus lábios. 6, 24. Pego meu celular, com o polegar pairando sobre a mensagem que preparei para Richard Morrison. Hudson está franzindo a testa agora. O que você quer dizer com mais convidados? Eu clico em enviar. Você verá em instantes. O apartamento é silencioso. Clary já está com o celular na mão, gravando. Sua expressão é alerta, concentrada. Passam-se 30 segundos. 45. Então a campainha toca. O som atravessa a sala de jantar como um tiro. Hudson olha para a porta e depois para mim. Uma expressão de confusão passou rapidamente pelo seu rosto. Que é aquele? Sua surpresa, digo, e consigo ouvir a irritação na minha própria voz agora. A máscara está começando a rachar. Caminho até a porta e a abro. Richard Morrison está de pé no corredor,
Alto e imponente, vestindo um casaco de lã cor carvão. Sua expressão é de pura fúria, mal contida, mandíbula tensa, olhos frios. Atrás dele está uma mulher na casa dos 50 anos com cabelos loiros prateados e olhos azuis como gelo. Catarina Morrison. Ela está usando um elegante vestido preto e um colar de diamantes que provavelmente custa mais do que meu carro. Olá, diz Richard, com a voz perigosamente baixa. Obrigada pelo convite, senhora Whitmore. Dou um passo para o lado para deixá-los entrar. No instante em que Willow vê Richard, toda a cor lhe some do rosto. A taça de vinho escorrega de sua mão e o vinho tinto respinga na toalha de mesa branca, uma mancha que se espalha como sangue. Richard, ela sussurra. O quê? O que você está fazendo aqui? Hudson está de pé com a cadeira caindo para trás. Que diabos está acontecendo, Bella? Quem são essas pessoas? Fecha a porta atrás de Richard e Catherine com um clique suave que ecoa no silêncio repentino. Sente-se, Hudson. Digo calmamente. Estamos apenas começando. Catherine Morrison tira o casaco com uma lentidão deliberada, jogando sobre o encosto de uma das cadeiras vazias. Ela se move como alguém que já decidiu como a noite vai terminar e agora está simplesmente seguindo os passos necessários para chegar lá. Richard entra completamente no apartamento e eu fecho a porta atrás dele. O clique suave da trava soa estranhamente alto no silêncio. Por favor, sentem-se todos, digo eu, com a voz firme. Temos muito o que discutir. Hudson ainda está de pé, com a cadeira derrubada atrás dele. Bella, o que é isso? Quem são essas pessoas? Sente-se, Hudson. Repito. Ele não se mexe. Seus olhos percorrem meu corpo, o de Richard, o de Catherine e o de Willow, tentando entender o que está acontecendo. Este é Richard Morrison, digo, gesticulando em sua direção como se estivesse apresentando convidados para um jantar normal. Sócio fundador da Morrison & Blake, seu chefe. Aliás. Em pausa. E o outro namorado da sua namorada. As palavras explodem na sala. O rosto de Hudson fica inexpressivo, tomado pela confusão. O que? E isto? Continuo indicando que Catherine é sua esposa. Ela está aqui porque merece saber o que Willow tem feito. Willow ficou completamente branca. Ela está agarrada à borda da mesa como se fosse a única coisa que a mantivesse em pé. Clary está com o celular na mão, gravando. Ela está de boca aberta. Bella. Hudson começa a falar, mas eu a interrompo. Sente-se. Há algo na minha voz que o faz obedecer. Ele endireita a cadeira e afunda nela, com uma expressão de choque. Catherine senta-se em um dos assentos vazios, com postura impecável, as mãos cruzadas no colo. Richard permanece de pé, braços cruzados, com a expressão esculpida em granito. Caminho até o aparador onde havia deixado meu tablet mais cedo. Aquele que o Hudson me deu no Natal passado, antes de tudo desmoronar. A ironia não me escapa. Passei as últimas 6 semanas documentando tudo, desde a conexão do tablet à nossa televisão. E acho que já é hora de todos verem a verdade. A tela ganha vida e eu abro a primeira pasta. As fotos preenchem a tela de 70 polegadas. Hudson e Willow no bar do Hotel Four Seasons, sentados bem próximos um do outro, a mão dele no joelho dela. O registro de data e hora indica 14h15 de quinta-feira, 14 de setembro. Isso foi durante o seu almoço com o cliente. Digo a Hudson em tom de conversa. Lembra que você disse que não poderia participar do planejamento do nosso jantar de aniversário naquele dia por causa de um cliente importante. Deslizei para a próxima foto. Hudson e Willow estavam no estacionamento, encostados no carro dele, se beijando. A imagem está granulada, mas inconfundível. 3 de outubro. Eu narro. Você me disse que estava trabalhando até tarde nos relatórios trimestrais. Mais um deslize. Willow entrando em um hotel. Hudson chegou 30 segundos depois. 18 de outubro. Mais uma noite longa no escritório. Continuo deslizando o dedo na tela. 1. Catálogo de traições se desenrolando na tela da nossa televisão para todos verem. Restaurantes. Hotéis, o carro dele, o prédio de apartamentos dela. Cada foto é registrada com data e hora, documentada com a precisão de um documento jurídico. A expressão no rosto de Hudson passou de confusa para horrorizada. Bella, onde você foi? Como você foi? Contratei um investigador, digo simplesmente. Depois que encontrei suas mensagens. Você deixou seu celular desbloqueado uma noite. Você sabia disso? Ele está me encarando como se nunca tivesse me visto antes. Mas espere, digo eu, deslizando para uma nova pasta. Porque Willow não tem apenas estado a ver-te,
Hudson. Novas fotos apareceram. Vilo e Richard Morrison no Elinia, um dos restaurantes mais exclusivos de Chicago. A mão dele cobre a dela por cima da mesa. A intimidade é evidente. O rosto de Catherine permanece inexpressivo, mas vejo suas mãos se apertarem em seu colo. Isso foi no dia 8 de novembro. Eu diria. Uma quarta-feira à noite. Outra foto. Vilo entrando no prédio de escritórios de Richard às 23h. O registro de data e hora está claramente visível. Outra foto dela saindo às 2h da manhã. Ela tem se envolvido com Richard Morrison, seu chefe na Morrison & Blake, para garantir sua posição como sócia. A voz de Richard é fria. Mostre-lhes os textos. Pego meu celular, onde havia salvo capturas de tela das mensagens que Carmen havia extraído das contas mal protegidas de Vilo. Estas são mensagens de texto entre Vilo e Richard, digo eu, lendo na tela. Hudson é muito fácil de manipular. Ele acha que eu estou escolhendo ele. Faço uma pausa, olhando para Hudson, como se eu estivesse escolhendo um analista de nível intermediário em vez de um sócio fundador. Hudson emite um som estrangulado. Catherine fala pela primeira vez, sua voz como gelo. Continue lendo. Deslizo o dedo para a próxima mensagem. Hudson fica perguntando quando vou contar para a esposa dele sobre nós. Está ficando irritante. Preciso que ele tenha paciência, mas ele está ficando muito apegado. Não é Vilo quem começa, mas Richard a interrompe. Não. Simplesmente não faça isso. Continuo lendo. Estou usando o apartamento dele como um ponto de encontro conveniente, já que Catherine anda checando seus cartões de crédito. Hudson é muito desatento para notar seu perfume nas minhas roupas. As palavras ficam suspensas no ar. Esta aqui é particularmente boa, eu diria, para rolar a página. Hudson se autodenominou minha alma gêmea ontem à noite. Tive que fingir que estava atendendo uma ligação para não rir na cara dele. Hudson está encarando Vilo e algo está se quebrando por trás de seus olhos. A constatação de que tudo que ele pensava que eles tinham era uma mentira. Tem mais. Continuo. Hudson não para de falar sobre o nosso futuro juntos. Sobre como vamos tornar isso público depois que ele se divorciar da Bella. Como se eu fosse jogar minha carreira fora por um analista desesperado que ainda acredita no amor verdadeiro. O quarto ficou completamente silencioso, exceto pela minha voz. Ele está abaixo de mim. Ele sempre foi assim. Mas ele é útil. Seu apartamento, sua devoção, sua disposição em acreditar em tudo que eu lhe digo. Vou mantê-lo por perto até não precisar mais dele. O rosto de Hudson se contorce. Não é satisfação que sinto ao observá-lo. É algo mais frio. Ele me chamou de simplória. Ele planejou me humilhar. Agora ele entende como é essa sensação. Você sabia? Pergunto, olhando diretamente, que Vilo vem te ligando desesperada há meses. Que ela nunca planejou ficar com você, que ela sempre escolheria Richard assim que se tornasse sócia. Hudson abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Vilo permaneceu imóvel durante todo esse tempo, mas algo dentro dela finalmente se rompe. Ela se levanta abruptamente, a cadeira arrastando-se bruscamente no chão. Vocês todos estão abaixo de mim. As palavras saem como um rosnado, e de repente o advogado corporativo impecável desaparece. O que restou é bruto e feio. Hudson, você é patético. Ela cospe, agarrando-se a alguma fantasia de nós dois juntos como uma adolescente apaixonada. Você sempre foi apenas um degrau, um corpo quente enquanto Richard estava ocupado bancando o homem de família. Hudson estremece como se ela o tivesse atingido fisicamente. Vilo volta seu veneno contra Richard. E você? Acha que eu sacrificaria minha carreira por você? Você é casado. E tem 3 filhos. Você nunca iria abandonar Catherine e nós dois sabíamos disso. Você era apenas mais uma maneira de conseguir o que eu queria. Que era o quê? A voz de Richard está perigosamente baixa. A parceria. Obviamente. A risada de Vilo é aguda e amarga. Você acha que eu transei com você porque te achei atraente? Porque eu me importava com você. Meu Deus, vocês são todos tão previsíveis. Homens com poder que pensam que suas posições os tornam irresistíveis. Catarina se levanta lentamente. Você não terá mais carreira depois de hoje à noite. Estou ligando para todos os sócios da Morrison & Blake. Você será banido de todas as grandes empresas de Chicago. Você acha que eu tenho medo de você? Vilo se vira para ela, mas agora o desespero começa a transparecer em sua voz. Vou cair de pé. Eu sempre faço isso. Desta vez não, diz Richard. Eu já documentei tudo. Os e-mails que você enviou da sua conta de trabalho, as imagens de
Segurança que mostram você no meu escritório fora do horário de expediente. A cláusula de moralidade da empresa é muito clara sobre relacionamentos que comprometem a integridade profissional. A máscara de Vilo está completamente destruída. Agora. Vocês estão todos com inveja. Tenho inveja de mim por ser mais inteligente, mais ambicioso e mais disposto a fazer o que for preciso para ter sucesso. Hudson. Você é fácil de manipular porque é fraco. Richard. Você foi fácil porque é arrogante. E bela-se. Vira para mim com puro desprezo. Você era fácil porque você é simples. Lá está ela de novo. Será que eu estava? Pergunto em voz baixa porque me parece que a esposa, tão simples, orquestrou toda essa noite. Documentei tudo. Contratei um investigador. Encontrei sua outra vítima e a convenci a me ajudar. Planejei este jantar nos mínimos detalhes. Isso lhe parece simples, Vilo? Ela não tem resposta. Caminho até a árvore de Natal e pego a caixa decorativa que eu havia escondido ali esta manhã. Aqui dentro estão os documentos que Victoria Pierce preparou para mim na semana passada. Hudson. Digo eu, voltando à mesa. Lembra daquele acordo pré-nupcial que assinei há 4 anos? Seus olhos se fixam em mim, avermelhados, mas atentos. Aquela em que eu não recebo quase nada se der entrada no divórcio em até 5 anos. O advogado de 1 ano, criado especificamente para me prender. Abro a caixa e retiro os papéis. Possui uma cláusula sobre adultério. Página 17. Se eu puder provar que você cometeu adultério, todo o acordo pré-nupcial será anulado. Coloquei os papéis na frente dele. Estes são documentos de divórcio. Meu advogado irá protocolá-los na segunda-feira de manhã, às 9h. E graças às provas que reuni, meses de mensagens de texto, dezenas de fotografias, recibos de hotel, registros financeiros e o depoimento de um ex-detetive da polícia de Chicago. O acordo pré-nupcial não te protege mais. Hudson encara os documentos como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. Eu fico com metade de tudo e continuo. O apartamento que foi comprado com a minha herança, seu plano de aposentadoria 401k, sua carteira de investimentos, suas economias. Tudo dividido de acordo com a lei de Illinois. Aponto para a porta onde Carmen está parada com sua câmera, documentando tudo. Carmen Delgado, ex-detetive, agora investigadora particular. Ela testemunhou tudo esta noite. Filmou tudo. São todas evidências. Hudson olha para mim e eu vejo o momento em que ele realmente entende o que aconteceu. Você planejou isso. Ele diz lentamente. Tudo isso. Você os convidou. Você nos desmascarou. Você esteve me enganando esse tempo todo. Você me disse para me comportar. Digo baixinho. Então eu fiz. Eu me comportei perfeitamente. Eu sorria, cozinhava, organizava seus jantares de trabalho e representava o papel de esposa obediente enquanto documentava cada mentira que você me contava. Inclinei-me para a frente até ficar na mesma altura que ele. Você me chamou de simples, fácil de administrar, fácil de controlar. Você planejou-me humilhar fazendo-me servir o jantar à sua patroa. Você queria que eu entrasse com o pedido de divórcio para que você pudesse se fazer de vítima e ficar com tudo. Minha voz é fria e constante. Sim, Hudson, eu planejei tudo isso, cada detalhe, porque você me subestimou. E esse foi o seu maior erro. Hudson permanece imóvel à mesa, com os papéis do divórcio ainda firmemente agarrados às mãos. Seus olhos estão desfocados, encarando nada. Por um instante, ninguém se mexe. Ninguém fala. Então Vilo-se quebra. Com as mãos trêmulas, ela pega o casaco no armário. Não se dá ao trabalho de vesti-lo, apenas o aperta contra o peito e corre em direção à porta. Seus saltos caros tilintam freneticamente contra o piso de madeira, sons agudos e desesperados que ecoam pelo apartamento. A porta bate atrás dela, e nós a ouvimos cambaleando pelo corredor em direção ao elevador. Richard Morrison permanece de pé lentamente, seus movimentos controlados, mas seu rosto esculpido em pedra. Catherine, diz ele em voz baixa, deveríamos ir. Mas Catherine não se move imediatamente. Ela se levanta e caminha em minha direção, com a postura perfeita apesar de tudo que acabou de acontecer. De perto, consigo ver as linhas finas ao redor dos seus olhos, a tensão em sua mandíbula. Esta é uma mulher que passou por muita dor, mas se recusa a se desmoronar em público. Obrigada, ela diz com a voz tão baixa que só eu consigo ouvir. Obrigado por me dizer a verdade.
por me dar as provas de que eu precisava. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Digo eu. Ela balança a cabeça levemente. Não seja. Se você não tivesse feito isso, eu talvez nunca tivesse sabido. Temos 3 filhos. Eu precisava entender que tipo de mulher estava tentando destruir minha família. Ela faz uma pausa. E que tipo de homem é aquele com quem me casei? Ela olha para trás, para Richard, e algo frio atravessa seu rosto. Você é mais forte do que aparenta. Ela me diz. Não se esqueça disso. Então ela caminha até a porta e Richard a segue. Enquanto eles saem, ouço a voz de Catherine no corredor, aguda e cortante. Não ouse tentar dar uma explicação qualquer. A resposta de Richard é muito baixa para ser compreendida. Mas a de Catherine não. 23 anos de casamento e é isso que você faz. Discutiremos isso em casa. Com a presença do meu advogado. O elevador toca um sinal sonoro. Suas vozes vão se perdendo. Clary ainda está de pé ao lado da mesa, com o celular na mão. A gravação finalmente parou. Ela olha para Hudson, depois para mim, claramente indecisa se deve ficar ou nos dar privacidade. Clary, digo baixinho. Você pode nos dar um minuto. Ela acena com a cabeça e se dirige para a sala de estar, a uma distância suficiente para nos dar espaço, mas perto o bastante para intervir se necessário. Hudson finalmente olha para mim. Seus olhos estão vermelhos e ele parece anos mais velho do que há uma hora. Para onde devo ir? Ele pergunta, e sua voz embarga ao pronunciar as palavras. Bela, para onde eu vou? Parece uma criança perdida, indefesa. Uma parte de mim, uma pequena parte da qual não me orgulho, quer confortá-lo. 4 anos de condicionamento não desaparecem da noite para o dia. 4 anos priorizando suas necessidades, amenizando seus problemas e sendo a solução em vez de aumentar seu estresse. Mas eu reprimo esse impulso. Não me importa para onde você vá. Eu digo. Este apartamento é meu. Você tem até segunda-feira para retirar seus pertences. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Bela, por favor. Não. Minha voz é firme. Você fez suas escolhas. Você me chamou de simplório. Você disse a Vilo que eu era fácil de lidar. Você planejou me humilhar, fazendo-me servir o jantar para sua patroa na minha própria casa. Eu nunca quis dizer isso. Não importa o que você quis dizer. O que você fez importa. Respiro fundo. Você tem 2 dias para arrumar suas coisas essenciais. Tudo que você deixar para trás será doado ou descartado. Ele se levanta lentamente, como se cada movimento lhe custasse algo. Ele pega o casaco de onde o havia deixado pendurado na cadeira horas atrás. Na época em que ele pensava que seria um jantar agradável. Na porta, ele se vira mais uma vez. Desculpe, ele sussurra por tudo. Eu sei que isso não resolve nada, mas sinto muito. Desculpas não bastam. Eu digo. A porta se fecha atrás dele com um clique suave que parece estranhamente alto no silêncio. Fiquei ali paralisado, encarando aquela porta fechada. O apartamento é completamente silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira e o som distante do trânsito da rua lá embaixo. Clary aparece ao meu lado. Bela. E é aí que eu desmorono. Minhas pernas fraquejam e eu afundo na cadeira mais próxima. Soluços vêm de algum lugar profundo dentro de mim, algum lugar que tenho mantido trancado a 7 chaves por semanas. Seus soluços feios e ofegantes, que tomavam conta do meu corpo, faziam meu peito doer e minha garganta arder. Clary se ajoelha ao meu lado e me puxa para seus braços. Eu te protejo. Pode contar comigo, maninha. Deixe sair. Choro pelo casamento que pensei ter para o homem que eu pensava que Hudson fosse. Durante 4 anos, me fiz diminuir, acreditando que era assim que o amor se parecia. Choro pela mulher que eu era quando o conheci. Confiante, empregada, independente, e a mulher em que me transformei tornou-se pequena, submissa, invisível. Carmen se move silenciosamente pelo apartamento, dando-nos espaço. Eu a ouço arrumando seu equipamento. A vejo tirando fotos da mesa de jantar destruída. Evidências para meu processo judicial. Ela é profissional, eficiente e me deixa à vontade para me expressar sem me fazer sentir observada. Porque isso não me faz sentir melhor? Perguntei. A Clary em meio às lágrimas. Eu ganhei. Eu os denunciei. Vou guardar tudo. Então, por que me sinto assim? Clary afasta meu cabelo do meu rosto, como nossa mãe fazia quando éramos crianças. Porque você o amava. Porque você acreditava no seu casamento. A vingança não apaga essa dor. Isso só prova que você foi forte o suficiente para revidar. Não me sinto forte. Sinto-me arrasado. Vocês dois. Você pode ser ambos. Ela me abraça com mais força. Você acabou de destruir toda a sua vida. Bela. É normal sentir
Tristeza pela perda. Mesmo que ela tenha sido necessária. Carmen se aproxima silenciosamente. Vou sair. Entregarei o relatório completo ao seu advogado até amanhã à tarde. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, me ligue. De dia ou de noite. Consegui acenar com a cabeça em agradecimento. Ela aperta meu ombro uma vez e depois vai embora. Claro, e fica comigo até quase meia-noite. Ela me ajuda a limpar a mesa, raspando os restos de comida para o lixo e colocando na lava-louças a nossa louça de casamento que provavelmente nunca mais usarei. Ela encontra uma toalha de mesa no armário de roupas de cama e cobre a mancha de vinho no tecido branco. Vamos lidar com isso mais tarde, disse ela. Venha ficar comigo. Convida Clary. Você não deveria estar sozinho esta noite. Mas eu balanço a cabeça negativamente. Eu preciso estar aqui. Eu preciso. Eu não sei. Processo. Tem certeza? Tenho certeza. Ela me abraça forte na porta. Ligue-me se precisar de alguma coisa. Quero dizer. 2 da manhã. Não importa. Eu voltarei. Eu sei. Obrigado. Depois que ela sai, fico parada no apartamento que de repente parece enorme e vazio. Caminho lentamente pelos cômodos, vendo-os agora de uma forma diferente. A cozinha onde eu passava horas preparando refeições que Hudson mal reconhecia. Na sala de estar, recebemos seus colegas e eu desempenhei o papel de anfitriã gentil. O quarto onde dividíamos a cama, mas onde deixamos de compartilhar qualquer outra coisa. A presença de Hudson está por toda parte. Suas roupas no armário, ternos caros, suéteres de cachemir, tudo perfeitamente organizado. Seus produtos de higiene pessoal no banheiro, enfileirados por altura do lado dele da bancada. Seu laptop estava sobre a mesa no que costumava ser o quarto de hóspedes, mas que se tornou seu escritório. Começo a juntar as coisas dele, sem as empacotar com cuidado, apenas tirando as roupas dos cabides e empilhando-as perto da porta. Quero que eles sumam. Quero que todo e qualquer vestígio deles seja removido do meu espaço. Mas há coisas que não consigo remover com tanta facilidade. As fotos nas paredes. Nosso dia de casamento. Nós dois sorrindo como se acreditássemos na eternidade. Uma viagem de fim de semana para Door County durante nosso primeiro ano de casamento. Hudson me abraçou na festa de fim de ano da empresa dele. Nós dois nos arrumamos, parecemos o casal perfeito. Será que algo daquilo era real, ou eu estava apenas representando um papel na vida dele? Mesmo assim, retiro a foto do casamento e a coloco com a face para baixo no aparador. Não consigo olhar para isso agora. O sofá que compramos juntos ainda está aqui. Passamos um sábado inteiro indo a lojas de móveis, discutindo amigavelmente sobre couro versus tecido, até finalmente chegarmos a um acordo sobre este sofá modular estofado cinza que nenhum de nós amava, mas que ambos podíamos tolerar. Foi nisso que nosso casamento se transformou. Percebo que houve concessões em que abri mão do que eu queria e aceitei o que ele podia tolerar. Eu me sirvo de uma taça de vinho, a garrafa cara que Vilo trouxe ironicamente, e fico em pé diante das janelas que vão do chão ao teto com vista para o Lincoln Park. A cidade se estende abaixo de mim. Brilhante e indiferente. Em algum lugar por aí. Hudson está decidindo onde vai dormir esta noite. Vilo provavelmente já está tentando controlar a narrativa, ligando para amigos, distorcendo a história para se fazer de vítima. Richard e Catherine Morrison estão tendo uma conversa que pode acabar com o casamento deles ou de alguma forma salvá-lo. E estou aqui neste apartamento que finalmente é meu, sentindo um vazio apesar da minha vitória. Eu venci. Consegui tudo o que queria com essa vingança. Hudson está exposto, humilhado e perdendo tudo. A carreira de Vilo está destruída. Vou ficar com o apartamento, metade dos bens e minha dignidade. Então, porque tenho a sensação de que também perdi alguma coisa. Eu não durmo. Não consigo dormir. Sento-me naquele sofá cinza que compramos juntos e observo o céu mudar lentamente de preto para azul marinho e depois para rosa claro à medida que o amanhecer se aproxima. Meu celular está na mesa de centro e eu fico observando a tela acender periodicamente com notificações. Texto de Clary. Estou pensando em você. Ligue se precisar de mim. Um e-mail de Carmen com anotações preliminares. Uma mensagem de voz do meu advogado que ainda não ouvi. Às 7 horas da manhã. O telefone toca. Respondo sem olhar para a tela. Bela, sou Vitória Pierce, minha advogada. Sua voz é ágil,
profissional e enérgica. Ela está ligando em uma manhã de domingo, porque este caso acabou se tornando o ponto alto do mês para ela. Carmen me enviou as imagens de ontem à noite. É absolutamente perfeito. Claro, documentado, com múltiplas testemunhas. Hudson não vai contestar isso. Ele não pode. As evidências são esmagadoras. Ótimo. Eu digo. Minha voz soa monótona, até mesmo para os meus próprios ouvidos. Os documentos serão protocolados na segunda-feira de manhã, às 9 horas em ponto. Você terá a posse exclusiva e temporária do apartamento, e Hudson será notificado em seu escritório. Mais testemunhas, humilhação pública. Exatamente o que você queria. Dadas as circunstâncias e a solidez das nossas provas, espero que o divórcio seja finalizado dentro de 3 meses. Faltam 3 meses e 90 dias para que este casamento seja legalmente dissolvido. Você manterá propriedade total do apartamento. Continua Vitória, claramente lendo suas anotações. Metade de todos os bens conjugais, incluindo seu plano de aposentadoria 401k e contas de investimento, e com base na cronologia do caso extraconjugal, particularmente o adultério que ocorreu durante suas tentativas de aborto espontâneo, buscará uma indenização substancial por danos morais. Ela está animada. Isso é uma vitória para ela. Um estudo de caso que ela poderá compartilhar com outros clientes. Mas tudo em que consigo pensar é na mulher que eu era há um ano, feliz, confiante, planejando um futuro com um homem que amava. Aquela mulher se foi e fui eu quem a matou. Obrigada, Vitória. Eu consigo. Descanse um pouco, ela diz. Na segunda-feira, iniciamos a próxima fase. Depois que desligamos, fico sentada com o telefone na mão, olhando fixamente para ele. Carmen é a próxima a ligar. A voz dela é mais suave que a de Vitória, mais preocupada. Como você está se sentindo? Não sei. Admito que isso é normal. Admito. Você acabou de orquestrar um dos confrontos mais dramáticos que já vi em 15 anos de trabalho. Você expôs 2 casos extraconjugais, destruiu a carreira de um manipulador e entrou com um pedido de divórcio. Tudo em uma única noite. Não tem problema se sentir exausto. Pensei que me sentiria diferente, mais forte, mais segura. A vingança é complicada, diz Carmen. Não é como nos filmes, onde o herói sai se sentindo vitorioso. Você fez o que precisava para se proteger e conseguir o que merecia. Mas isso não significa que não doa. Eu fecho os olhos. Fiz a coisa certa? Sim, responde Carmen sem hesitar. Qual era a sua alternativa? Deixar que ele se divorcie de você nos termos dele. Leve tudo e não te deixe nada? Deixe que ele se safe chamando você de simplória e tratando você como se você não importasse. Ele tem razão. Eu sei que ela tem razão. Mas saber disso não faz com que o vazio desapareça. Vá um dia de cada vez, diz Carmen. Descanse hoje. Na segunda-feira, seguimos em frente. Mas agora, apenas respire. Depois que desliguei o telefone, finalmente me permiti deitar no sofá. O apartamento está silencioso, exceto pelos sons distantes da cidade despertando lá fora. Fecho os olhos e deixo a mente vagar entre um sono inquieto e a vigília, onde a voz de Hudson se mistura com a de Vilo. Onde vejo a expressão no rosto dele quando percebeu o que eu tinha feito, onde me sinto poderosa e impotente ao mesmo tempo. Eu sobrevivi. Eu revidei. Eu ganhei. Mas ainda não sei o que vem depois da vitória. Chega segunda-feira. Eu me obrigo a levantar do sofá para tomar banho e vestir roupas limpas. Meus olhos estão inchados de tanto chorar e pareço não ter dormido, porque realmente não dormi. Mas consegui me apresentar de forma apresentável. Às 9 horas da manhã, Vitória Pierce liga para confirmar se os documentos foram protocolados. Hudson foi notificado em seu escritório há 20 minutos, na frente de seus colegas. A humilhação pública que eu desejava. Como ele reagiu? Perguntado. Não sei bem porque me importo. Segundo o oficial de justiça, ele empalideceu e saiu imediatamente. Não disse uma palavra. Agradeço a ela e desligo. Os dias que se seguem se confundem. Hudson vem na terça-feira com uma empresa de mudanças, empacotando suas coisas enquanto eu fico no quarto. Não quero vê-lo. Não quero ouvir nenhuma desculpa ou pedido de desculpas que ele possa oferecer. Clarificou comigo naquele dia uma barreira física entre nós. Na quarta-feira, a maioria de seus pertences já havia desaparecido. O apartamento parece cavernoso, vazio, mas também mais leve de alguma forma. O processo de divórcio é rápido. Com as provas reunidas por Carmen e as imagens do jantar de Natal, o advogado de Hudson o aconselha a não contestar o resultado da audiência. O acordo pré-nupcial é nulo e o adultério está documentado de forma incontestável. No
Final de janeiro estaremos apenas negociando os detalhes. Divisão de bens. Termos de acordo. Hudson concorda com tudo que Vitória exige. Acho que ele só quer que isso acabe logo. Deseja desaparecer e reconstruir sua vida em algum lugar bem longe dos destroços de sua reputação. Em fevereiro, fiquei sabendo por conhecidos em comum que Willow Brennan havia deixado Chicago. Morrison e Blake a demitiram em menos de 48 horas após o Natal. E nenhuma outra grande firma quis contratá-la. A comunidade jurídica é pequena e as notícias se espalham rapidamente. Catherine Morrison entra com pedido de divórcio de Richard no início de março. Vejo o registro nos arquivos públicos. Ela está buscando a guarda total dos filhos e a maior parte dos bens do casal. Espero que ela consiga tudo o que está pedindo. Meu próprio divórcio será finalizado em 12 de março. Uma terça-feira que parece um dia como qualquer outro, exceto pelo fato de marcar o fim legal do meu casamento. Atualmente, o apartamento é meu. Hudson saiu de lá com seu carro, seu plano de aposentadoria 401k-a, metade do valor e cerca de 30% do que tínhamos acumulado juntos. Consegui todo o resto, e lentamente, tão lentamente, que mal percebo o que está acontecendo. Começo a reconstruir. A primeira coisa que faço é redecorar. Não suporto olhar para a combinação de cores cinza e creme. Hudson insistiu em móveis que combinassem com a estética dele, em vez da minha. Ele escolheu as obras de arte por serem de qualidade para investimento, e não porque o emocionassem. Pintei a sala de estar de um azul profundo e quente. Eu compro almofadas decorativas em tons de laranja queimado e dourado. Eu penduro obras de arte que realmente amo. Peças abstratas coloridas de artistas locais. Fotografias de bairros de Chicago. Uma pintura do Lago Michigan que me transmite calma. O escritório dele se transforma no meu estúdio. Eu havia desistido de pintar anos atrás, quando Hudson precisou do espaço para montar seu local de trabalho. Mas agora compro telas e tintas a óleo e passo horas criando peças abstratas que me ajudam a processar tudo que vivi. O quarto ganha uma transformação completa. Acabaram-se os lençóis brancos e a decoração minimalista. Agora, as paredes são verde sálvia, as texturas são suaves, há plantas em todas as superfícies, um santuário em vez de um showroom. Cortei o cabelo mais curto, assim fica mais fácil de cuidar para as corridas matinais que comecei a fazer pelo Lincoln Park. Compro roupas que me fazem sentir eu mesma. Calças jeans confortáveis, suéteres folgados, nada que Hudson jamais aprovaria. A mulher que me encara do espelho mal se parece com a mulher de um ano atrás. Ela está mais magra por causa de toda a corrida, mas mais forte por causa da reconstrução literal. Os olhos dela também são diferentes. Mais perspicaz, mais alerta, menos confiante, mas mais seguro de si. Ela aprendeu que a bondade sem limites é autodestruição. Esse amor sem respeito é apenas controle. Às vezes, é preciso destruir tudo para construir algo melhor. No final de março, algo inesperado acontece. Recebi um e-mail pelo fórum de suporte onde encontrei a Carmen meses atrás. Uma mulher chamada Jennifer está entrando em contato. Ela encontrou minha história em algum lugar nos tópicos e está passando por algo semelhante. O marido dela está manipulando-a psicologicamente e menosprezando-a, e ela acabou de descobrir evidências de uma traição. Eu li o que você fez. Ela escreve: como você reuniu provas e lutou contra isso. Não sei se consigo fazer o mesmo, mas queria entrar em contato só para saber que não estou sozinho. Respondo imediatamente. Vamos agendar uma chamada. Jennifer tem 34 anos, é casada há 7 anos e não tem filhos. O marido controla as finanças da família, critica tudo o que ela faz e, aos poucos, a isolou de amigos e familiares. O padrão me é tão familiar que me dá uma dor no peito. Conversamos por 3 horas. Eu conto a ela sobre Carmen, sobre Vitória Pierce, sobre a importância de documentar tudo antes de tomar qualquer decisão. Eu explico para ela os passos que dei, os erros que quase cometi, as coisas que eu gostaria de ter sabido antes. Ao final da ligação, ela está chorando, mas não são lágrimas de desespero. São as lágrimas de alguém que finalmente acredita que a fuga é possível. Obrigada. Ela diz: pensei que estava preso. Pensei que estava ficando louco. Você não está louca. Eu digo a ela: e você não está preso. Você vai superar isso. Ela entrou com o pedido de divórcio em abril. Depois disso, mais mulheres entraram em contato. 3 em maio,
7 em junho. A notícia está se espalhando pelas comunidades online. Há uma mulher em Chicago que ajuda pessoas a escaparem de casamentos difíceis, que as conecta com recursos disponíveis e que já passou por isso. Começo fazendo consultas formais. Não terapia. Não tenho qualificação para isso. Mas planejamento estratégico. Como documentar o abuso. Como encontrar um bom investigador. Como entender seu acordo pré-nupcial e seus direitos. Como construir uma argumentação que se sustente em tribunal. Eu cobro de acordo com uma tabela de preços variável. Algumas mulheres têm condições de pagar os preços de mercado. Outros mal conseguem comprar alguma coisa. Eu ajudo todos eles. Em meados de junho, percebi que, sem querer, havia construído um negócio. Não se trata de planejamento de eventos, que Hudson sempre descartou como algo frívolo, mas sim de algo mais significativo, algo que ajude as mulheres a retomar o controle de suas vidas. Certa manhã, eu estava fazendo minha corrida matinal de costume quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Bela. Você não me conhece, mas encontrei seu nome em um fórum de suporte. Estou passando por algo semelhante. Meu marido vem me menosprezando há anos, e acabei de encontrar provas de uma traição. Eu li sua história. Isso me deu coragem. Obrigado. Eu paro de correr e fico no meio da trilha enquanto os corredores passam ao meu redor. Minha história está sendo compartilhada, ajudando mulheres que eu nunca vou conhecer. Respondi por mensagem. Você é mais forte do que imagina. Se precisar de ajuda, entre em contato. Você não está sozinho. A resposta dela é imediata. Podemos conversar? Estou com medo de ir embora. Encontro um banco e chamo-a. O nome dela é Michelle. Ela tem 32 anos, está casada há 6 anos. O marido dela não a bate. Ela faz questão de esclarecer isso como se importasse, como se o abuso emocional fosse menos válido que o físico. Mas ele controla tudo. Dinheiro, sua agenda, suas amizades, sua autoestima. Achei que estava sendo sensível demais. Ela diz. Ele me diz isso o tempo todo, que sou muito emotiva, muito dramática, que crio problemas onde não existem. Você não é muito sensível. Eu digo a ela que é isso que ele quer que você acredite. É mais fácil controlar alguém que duvida de si mesmo. Conversamos por mais de 1 hora. No final, ela tem um plano. Documente tudo. Abra uma conta bancária secreta. Contate Carmen para vigilância. Entre em contato com Vitória para saber mais sobre as opções legais. Você me deu esperança. Ela diz antes de desligarmos. Achei que não tinha nenhuma opção. Agora vejo um caminho a seguir. Após a ligação, sentei-me naquele banco, observando a cidade se movimentar ao meu redor. Corredores, pessoas passeando com seus cães, famílias com carrinhos de bebê, e eu penso na rede que estamos construindo. Mulheres ajudando mulheres, compartilhando informações, recusando-se a permanecer em silêncio. Hudson me chamou de inofensivo. Simples e fácil de gerenciar. Ele estava completamente enganado. Na manhã de sábado seguinte àquela ligação, acordei me sentindo diferente. Não estou exatamente feliz. A cura não funciona dessa maneira, mas sim de forma mais leve e segura. Calço meus tênis de corrida e saio para aproveitar um dia perfeito de junho. O parque está repleto da energia do verão. Vendedores se instalando perto do lago. Crianças jogando futebol nos campos. Casais caminhando de mãos dadas. Corro meus habituais 8 quilômetros, me esforçando ao máximo, sentindo meus músculos queimarem e meus pulmões se expandirem. Por volta do quilômetro 3, percebo que não estou mais fugindo de nada. Estou correndo em direção a algo, em direção à vida que estou construindo, em direção à mulher que estou me tornando. A mulher que sou hoje entende que o respeito próprio não é negociável. Dizer para alguém se comportar não é amor. É o controle que às vezes, a única maneira de sobreviver é lutar com tudo que você tem. Ainda tenho dias ruins. Dias em que fico com raiva por ter desperdiçado 4 anos com Hudson. Dias em que lamento o casamento que pensava ter. Dias em que a traição parece recente em vez de distante. Mas também tenho dias bons. Dias em que uma cliente me diz que salvei a vida dela. Dias em que pinto algo bonito no meu estúdio. Dias em que olho ao redor do meu apartamento e me sinto genuinamente em casa pela primeira vez em anos. Meu celular vibra com uma mensagem da Claire. Brant neste fim de semana. Traga champanhe. Comemorando 6 meses de você sendo incrível. Eu sorrio. Não aquele sorriso pequeno e conciliador que usei durante todo o meu casamento, mas algo genuíno e intenso. Absolutamente. Respondi à mensagem. Eu
Trago as coisas caras. Essa é a minha garota. Tenho muito orgulho de você. Irmã. Termino minha corrida e reduzo o ritmo para uma caminhada quando meu prédio começa a aparecer no horizonte. Meu prédio, meu apartamento, meu santuário pelo qual lutei. Tudo em um só lugar. Em vez de pegar o elevador, subo pelas escadas, sentindo as pernas queimarem. Sentindo-me vivo por dentro. O apartamento está com cheiro de café, como se eu tivesse preparado antes de correr. A luz da manhã entra pelas janelas, iluminando as paredes azuis, as obras de arte coloridas e as plantas que espalhei por todo lado. O espaço é meu, não de Hudson, não nosso. Então, eu me sirvo de café e fico em pé diante daquelas janelas que vão do chão ao teto, olhando para o parque lá embaixo. A vista que antes parecia uma gaiola, agora parece uma possibilidade. Eu era Bella Whitmore, a mulher a quem diziam para se comportar, a quem chamavam de simples e fácil de lidar, a quem se supunha que desaparecesse discretamente após o fim do casamento. Em vez disso, tornei-me outra coisa, algo mais forte, algo indestrutível. Escolhi a rebeldia em vez da submissão, a justiça em vez do silêncio. Minha própria liberdade em detrimento do conforto dele. E agora sou apenas Bella, não definida pelo meu casamento, meu divórcio ou mesmo minha vingança. Só eu. Pela primeira vez em 5 anos. Não tenho medo do que vier a seguir. Estou pronto para isso. Meu telefone vibra novamente. Outra mulher entrando em contato. Outra pessoa que precisa de ajuda para encontrar a saída. Eu sorrio e atendo o telefone. Esta é a pessoa que sou agora. É isto que eu faço. Eu ajudo mulheres a deixarem de ser inofensivas. E nunca me senti tão orgulhoso de nada em toda a minha vida. Se essa história de justiça calculada te prendeu à tela, clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Bella abriu aquela porta e Richard Morrison entrou. Ver o rosto de Hudson perder a cor foi impagável. Qual foi o seu momento favorito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca mais histórias de vingança impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.